Tem dias que a alma se cala, mas o coração grita. Um grito que não tem som, mas que ecoa no céu. Um clamor que não sai da boca, mas que sobe direto do espírito ferido até o trono de Deus. Talvez você conheça esse tipo de clamor, aquele que nasce do esgotamento, quando as forças se esvaem, quando as orações parecem não passar do teto, quando as lágrimas se tornam rotina e a esperança parece mais um eco distante do que uma promessa próxima. É nesse lugar sombrio e silencioso da existência que a fé começa a ser verdadeiramente provada. Não na força da celebração, mas no peso da espera. Não na euforia da conquista, mas no chão frio da frustração. Há uma espécie de dor que não dá para explicar com palavras. Ela só se entende com o espírito. E se você chegou até aqui com o coração cansado, se arrastando por dentro, sorrindo por fora enquanto por dentro grita por socorro, saiba, você não está sozinho. Existe um tipo de sofrimento que não se vê nas redes sociais, não se conta para a família, nem sempre se confessa na igreja. É aquele que vive entre o travesseiro e a insônia, entre as lágrimas escondidas no banheiro e os suspiros profundos dentro do ônibus, na ida para o trabalho. É aquele que se mistura com o silêncio do fim do dia, com os pensamentos acelerados da madrugada, com a sensação de que Deus esqueceu do seu endereço. Mas não esqueceu. Nunca esquece. Nem mesmo quando tudo parece escuro e a alma se pergunta: até quando? Esse clamor que brota do fundo da alma, que nasce quando você já não tem mais palavras, é exatamente o tipo de clamor que move o céu. É quando a oração deixa de ser articulada e vira gemido. Quando já não se trata de dizer algo bonito, mas apenas sobreviver mais um dia sem quebrar de vez. Há uma profundidade espiritual que só se encontra quando o fundo do poço vira altar. Quando a dor vira oferta. Quando o desespero vira adoração. E nesse lugar, onde não há máscaras, onde não existe mais pose, onde tudo foi arrancado, onde só sobra você e Deus, nesse lugar é onde os milagres começam a ser desenhados. O ser humano costuma procurar respostas lógicas para dores espirituais, mas o sobrenatural não se explica, se vive. E talvez, só talvez, você esteja exatamente nesse lugar agora. Um lugar onde o cansaço não é físico, é existencial. Onde a mente pede descanso, o corpo implora por paz e o coração... Bom, o coração só quer um sinal de que Deus ainda está ouvindo, de que Ele ainda se importa, de que Ele ainda tem algo para fazer. Porque se for só isso mesmo, essa rotina repetitiva de frustração, medo, batalha e silêncio, então para que continuar? E aí, num momento de honestidade brutal com Deus, você não diz mais "me ajuda", você apenas sussurra "me ouve". E Ele ouve. A palavra diz que há orações que são feitas com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo intercede por nós quando nem nós sabemos mais o que dizer. Isso quer dizer que mesmo quando você não ora com palavras, sua alma ainda está falando. Mesmo quando você não dobra os joelhos, seu espírito ainda se prostra. Mesmo quando sua boca não pronuncia nada, Deus está ouvindo cada sílaba que o seu silêncio esconde. E é aqui, nesse vale, nessa escuridão, nesse grito sem voz, que algo começa a se mover do alto. Porque o céu não responde gritos de desespero teatralizado, mas responde à autenticidade do quebrantamento. E quando o quebrantamento é verdadeiro, o céu se inclina. Talvez você não perceba ainda, mas o simples fato de você estar aqui, lendo essa oração, já é prova de que Deus te localizou no meio da multidão. Ele te achou. E mais, Ele já está se movendo. O sobrenatural não começa com luzes e trovões. Ele começa com suspiros. Ele não chega com alarde. Ele chega no silêncio. Ele vem como vento, como brisa suave, como presença que invade sem pedir licença.
E nesse exato momento, enquanto você respira fundo tentando segurar as lágrimas, algo já está se alinhando do lado de cima. Você não precisa entender. Só precisa crer, porque mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando suas forças estão no fim, mesmo quando os dias são pesados e as noites longas demais, há um Deus que transforma poeira em promessa, lágrima em testemunho e dor em caminho. E é nesse ponto de exaustão, onde você não vê mais como seguir, que ele decide agir. Porque quando você já não tem mais forças, ele entra com o poder dele. Quando você já não tem mais estratégias, ele libera o impossível. Quando você se cala, ele começa a falar. E quando ele fala, o natural se curva ao sobrenatural. Porque onde o homem desiste, Deus começa. E é nesse momento que você precisa entender que a sua fraqueza não é o fim, é o início. Não é o sinal de que tudo terminou. É o prenúncio de que algo do céu está para romper na sua vida. Mas antes do sobrenatural se manifestar no visível, ele começa a se revelar no invisível. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma realidade que escapa aos olhos, mas nunca ao propósito. Uma dimensão que não se mede com réguas humanas, que não se define por relatórios, diagnósticos, saldo bancário ou expectativas frustradas. É o invisível onde Deus trabalha, um espaço sagrado entre o ainda não e o já está feito. O lugar onde o sobrenatural se movimenta antes que qualquer sinal apareça no mundo físico. E é aí que mora a maior luta da fé. Acreditar sem ver, continuar sem provas, caminhar quando tudo parece parado. É o intervalo entre a promessa e o cumprimento que mais nos forma ou nos quebra. E é nesse intervalo, no silêncio do céu, que os milagres começam a ser costurados com os fios invisíveis da soberania de Deus. A gente costuma pensar que, se não estamos vendo, é porque nada está acontecendo. Mas a verdade é que, muitas vezes, o céu está mais agitado do que nunca, justamente quando a terra parece em silêncio. Enquanto você ora em lágrimas, Deus já está dando ordens. Enquanto você geme no secreto, anjos estão sendo comissionados. Enquanto você acha que está sozinho, há movimentos acontecendo em lugares que você não consegue alcançar, mas que vão mudar absolutamente tudo ao seu redor. Só que isso acontece no invisível. E confiar nisso exige uma fé que não se alimenta de resultados, mas de revelação. A fé que não se sustenta em garantias visíveis, mas em promessas que ecoam do trono da graça. O problema é que fomos condicionados a crer apenas no que podemos tocar, a medir as possibilidades com base nas evidências, a aceitar apenas o que a lógica explica, o que a ciência comprova, o que os olhos confirmam. Mas o sobrenatural não funciona sob as regras do tangível. Ele rompe estatísticas, desafia diagnósticos, contraria expectativas e escreve histórias a partir do improvável. Deus não precisa de cenário favorável, de tempo certo no calendário humano ou de recursos disponíveis. Ele cria caminhos onde não há estrada, envia provisão quando tudo parece escasso e traz vida onde só se enxerga a morte. Mas tudo isso começa primeiro no invisível. Você pode estar olhando ao redor agora e se perguntando: por que nada mudou ainda? Mas o que você não está vendo é que nas regiões celestiais há um cenário sendo preparado. Como uma peça sendo montada nos bastidores antes do espetáculo começar. Deus não improvisa, ele alinha, ele organiza, ele estrutura. E muitas vezes, enquanto você espera com angústia aqui embaixo, ele está reestruturando tudo lá em cima. Está fechando portas que mais tarde você agradecerá por não terem se aberto. Está afastando pessoas que pareciam certas, mas que carregavam intenções erradas. Está removendo barreiras que você nem sabia que existiam. E tudo isso sem que você perceba.
O céu não precisa da sua compreensão, precisa da sua confiança. E confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. O desafio é confiar quando tudo parece desmoronar. Quando você não entende. Quando as orações ainda não tiveram resposta. Quando os dias parecem iguais e a sensação de abandono pesa no peito. Mas é nesse exato ponto que a fé se transforma em instrumento do sobrenatural. Porque ela não depende do que se vê. Ela se alimenta do que se crê. E mesmo que seus olhos ainda não vejam mudança alguma, o céu está em movimento. E cada movimento no invisível é uma semente de milagre prestes a brotar no visível. Lembra de José, lançado numa cisterna, vendido como escravo, preso injustamente? Aos olhos naturais, parecia que Deus o havia esquecido. Mas no invisível, o Senhor estava preparando o trono. Enquanto José chorava na cela, Deus movia peças no palácio. Enquanto ele era desacreditado, o céu estava escrevendo sua ascensão. Assim também é com você. Pode ser que hoje você esteja no porão da promessa, onde tudo parece estar dando errado. Mas o que você não vê ainda é que a história não terminou. Deus está costurando algo muito maior nos bastidores da sua vida. E quando esse algo vier à tona, será tão evidente que até quem duvidou vai reconhecer. Só pode ter sido Deus. Há milagres que não são instantâneos. Eles são construídos. E cada detalhe que você não entende agora é uma parte dessa construção. Cada não que você recebeu, cada porta que se fechou, cada pessoa que te deixou, cada lágrima que caiu sem explicação, tudo isso tem um propósito. O sobrenatural não é um raio que cai do céu sem razão. Ele é o toque perfeito de um Deus que vê o fim desde o começo. Um Deus que age fora do nosso tempo, mas nunca fora do tempo certo. E se você está sentindo que algo está prestes a mudar, mesmo sem saber o que é, escute. Você está certo. Porque no mundo espiritual, o que é invisível hoje será impossível de ignorar amanhã. Só que antes de qualquer coisa acontecer fora, algo precisa acontecer dentro. E é sobre essa transformação interior, esse mover silencioso que antecede o romper, que precisamos falar agora. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, o zelo de Deus agindo com precisão. Há momentos em que o coração se angustia, o tempo parece congelar e os pensamentos se perdem num labirinto de incertezas. É nesse ponto em que muitos desistem, achando que o silêncio é sinônimo de ausência. Mas o céu nunca é indiferente. Deus não ignora a lágrima, não despreza o clamor, não vira o rosto diante da dor. Mesmo quando tudo parece parado, Ele já está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não vê saída, Ele está preparando um caminho. O mover de Deus não depende da sua percepção. Ele não precisa ser notado para operar. O sobrenatural, muitas vezes, é sutil como o vento. Você não o vê, mas sente seus efeitos. Há um compasso divino que é mais exato que qualquer relógio humano. Quando você dobra os joelhos em oração, pode até achar que suas palavras se perdem no ar, mas no céu, cada sílaba é registrada como um código sagrado. Quando você clama, Deus não apenas ouve, Ele se levanta. Só que o agir dele segue uma lógica que escapa aos nossos olhos. Ele trabalha no hoje com a visão do amanhã. Enquanto você pede alívio imediato, Ele constrói livramentos duradouros. Enquanto você implora uma resposta rápida, Ele escreve soluções eternas. E o mais impressionante é que muitas vezes Ele começa a agir antes mesmo que você compreenda o que está acontecendo. Quando você percebe, já passou, já mudou, já virou. Deus age nos bastidores, enquanto você ainda está tentando entender o cenário. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus já estava agindo antes mesmo que alguém o invocasse. Lembre-se de Moisés.
Antes mesmo de ele nascer, Deus já havia iniciado o plano de libertação de Israel. Quando sua mãe o colocou naquele cesto, não foi apenas um ato de desespero. Era parte de uma estratégia divina. O rio, a filha de Faraó, o palácio, tudo já fazia parte do mover de Deus, e o mesmo vale para você. Antes mesmo de você perceber que precisava de um milagre, Deus já estava escrevendo a resposta. Antes da enfermidade surgir, ele já havia desenhado o testemunho. Antes da porta fechar, ele já havia preparado outra, maior e melhor. O que falta à nossa visão sobra na soberania de Deus. Às vezes, a gente está tão focado na dor, na perda, na frustração, que não percebe os sinais ao redor. Pequenos detalhes que indicam que algo maior está em movimento. Uma ligação que chega na hora certa. Uma mensagem que toca o coração, uma lembrança que traz esperança. Tudo isso são rastros do agir divino, como pegadas deixadas no caminho para nos mostrar que Ele passou por ali. Mas na pressa de buscar grandes sinais, a gente despreza esses gestos discretos que, na verdade, são milagres disfarçados. E é justamente nessa simplicidade que Deus gosta de se manifestar. De forma inesperada, mas certeira, de forma silenciosa, mas transformadora. E sabe o que mais impressiona? É que, mesmo sem merecimento algum, Ele age. Mesmo quando nossa fé está fraca, mesmo quando nossos erros nos condenam, mesmo quando nosso histórico não justifica o favor, Deus age não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Ele não precisa de perfeição para se mover, precisa apenas de entrega. E quando o coração se rende, o céu se move. Pode ser que agora você esteja se sentindo esquecido, sem força, sem perspectiva. Mas há algo acontecendo. Você pode não perceber ainda, mas há um cenário espiritual sendo redesenhado por aquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos. E esse cenário está sendo desenhado com detalhes que você jamais imaginou, porque Deus é especialista em ir além do que pedimos ou pensamos. Há também um princípio poderoso aqui. Quando você se mantém fiel, mesmo sem entender, você abre espaço para o céu operar em sua plenitude. Deus honra quem permanece. Ele recompensa quem não desiste. Ele visita com glória quem insiste em crer, mesmo quando não há mais razão humana para isso. E quando Ele começa a agir, não há como parar. A roda gira, o tempo muda, e o que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. E o mais incrível é que tudo isso pode começar agora. Sim, ainda hoje, porque o sobrenatural de Deus não depende do calendário. Ele invade o ordinário com o extraordinário quando menos se espera. Mas há um segredo escondido no coração dessa revelação, algo que precisamos entender profundamente. O agir de Deus não está preso à forma como imaginamos que Ele vai se manifestar. Às vezes, esperamos um trovão e recebemos um sussurro. Esperamos um milagre espetacular e recebemos uma paz inexplicável. Esperamos uma reviravolta imediata e somos visitados por uma força que nos sustenta até o tempo certo. Isso também é sobrenatural. Isso também é agir de Deus. E é nesse tipo de mover onde Ele nos alcança exatamente como precisamos, e não apenas como queremos, que muitas vezes está o maior dos milagres. É nesse exato ponto da caminhada, quando os olhos começam a abrir para os rastros do milagre e o coração se enche de expectativa santa, que surge uma pergunta inevitável. Não é sobre como está o cenário, nem sobre o que dizem os relatórios, nem sobre o que seus olhos enxergam ou seus ouvidos escutam. É sobre quem está por trás de tudo isso. O sobrenatural de Deus não se curva diante das condições da terra, porque o que vem do alto não precisa de permissão do que acontece aqui embaixo. Quando o céu decide se manifestar, a lógica se cala, a razão se retrai, a ciência observa em silêncio, e o impossível é colocado em xeque. As circunstâncias
Podem até tentar gritar que não há saída, mas a palavra de Deus sempre tem a última voz. E essa voz é criativa, viva, transformadora. Quando Deus fala, a realidade se dobra. Quando Ele move, tudo se reorganiza. Por isso, é tão poderoso saber, não importa onde você está, o que você tem, o quanto falta. O que realmente importa é quem está no controle. Quantas vezes você olhou ao redor e sentiu que nada cooperava? Portas trancadas, pessoas desistindo, recursos escassos, forças se esgotando, o tempo passando. E a alma se perguntando, será que ainda dá? E então vem o céu e responde com um movimento que ninguém esperava. É aí que mora o mistério. O sobrenatural de Deus se manifesta muitas vezes quando tudo parece contrário. É como se Ele esperasse exatamente esse ponto, onde a esperança humana se esgota, para provar que a esperança dele é inesgotável. Porque o que Ele faz não depende do terreno ser fértil, da atmosfera ser favorável ou do momento ser propício. Ele cria condições onde não há. Ele transforma a escassez em abundância, tristeza em cântico, deserto em jardim. Ele move como e quando quer, e quem tenta explicar se perde. Porque o milagre nunca foi sobre lógica, e sim sobre fé. Veja a história de Gideão. Um homem comum, cercado por limitações, medos e inseguranças. Quando o anjo do Senhor o encontra, ele está escondido, malhando trigo no lagar, um lugar impróprio para aquele tipo de trabalho. Mas Deus não o escolheu pelo ambiente em que ele estava, e sim pela promessa que havia sobre ele. O cenário era de opressão, escassez e guerra, mas isso não impediu o mover sobrenatural. Deus reduziu o exército de Gideão a apenas 300 homens. Isso, aos olhos humanos, parecia loucura, mas aos olhos de Deus era o campo perfeito para o milagre. Quanto menor a possibilidade humana, maior a margem para a glória divina. O sobrenatural é exatamente isso. Deus agindo além do que o natural pode explicar. E talvez seja exatamente nesse ponto da sua vida que você está agora. Um cenário confuso, promessas distantes, pressões por todos os lados e uma vontade crescente de simplesmente parar. Mas é justamente aí que o céu se inclina. É nesse lugar onde as circunstâncias dizem não, que Deus diz sim. Porque Ele não consulta as estatísticas antes de agir. Ele não busca a aprovação da lógica antes de intervir. Ele apenas age. E quando Ele se move, até as leis naturais se dobram. O mar se abre, o sol para, a terra treme, o fogo não queima, o leão não morde, a cova vira testemunho, a prisão vira palco. Porque o sobrenatural é a assinatura de Deus sobre a história que ninguém acreditava mais. Você não precisa esperar que tudo se alinhe para crer. Não precisa aguardar o momento ideal para orar. O tempo do céu não é ditado pelo ponteiro do relógio, nem pelas estações da terra. Quando Deus quer, Ele transforma a meia-noite em meio-dia. Ele visita a casa de alguém às 4 da manhã com uma paz que ninguém consegue explicar. Ele invade hospitais com uma cura que confunde os médicos. Ele entra no quarto mais escuro da alma com uma luz que não se apaga. Porque o sobrenatural de Deus não respeita os limites impostos pelas circunstâncias. Ele rompe, ele ultrapassa, ele desarma planos do inimigo com um estalar de dedos. E o que parecia perdido, ele restitui em dobro. Quantas vezes você já pensou que estava no fim da linha, mas na verdade estava no começo de um novo caminho? Porque para Deus, o fim de uma fase é o início de uma promessa. Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, parecia que não havia mais saída. Atrás, o exército de Faraó. À frente, águas intransponíveis. Mas o sobrenatural não se intimida com becos sem saída. Ele cria saídas onde não existem. Moisés levanta o cajado e o mar se abre. Aquilo que antes era obstáculo se transforma em caminho.
E isso ainda acontece. Ainda hoje, Deus continua abrindo mares. Ainda hoje, Ele continua reescrevendo fins trágicos em começos gloriosos. Mas, para ver isso, é preciso crer mesmo quando tudo grita o contrário. É nessa atmosfera de contradição que a fé se fortalece. É quando tudo diz acabou, que Deus começa a dizer é agora. Quando o sobrenatural se manifesta, não há argumento que resista, não há plano maligno que prospere, não há sentença que permaneça de pé. A última palavra é dele, e ela sempre será maior do que qualquer circunstância. E é por isso que hoje, ainda que tudo pareça desmoronar, há algo em movimento. Algo invisível, mas real. Algo silencioso, mas poderoso. O céu está conspirando a seu favor. O sobrenatural já começou. E ainda há mais, porque esse mover não para por aqui. Você já percebeu como os maiores movimentos de Deus na história não vieram com aviso prévio? Não tocaram trombetas antes, não avisaram com antecedência, nem pediram permissão para interromper o cotidiano. O extraordinário de Deus quase sempre chega no momento em que menos esperamos, e por isso exige de nós uma postura constante de prontidão. É como a chuva que cai repentinamente em um dia nublado. Quem tem a alma molhada de fé não corre para se esconder. Levanta as mãos para o céu e se deixa encharcar. Porque há algo que os olhos naturais não veem, mas o Espírito discerne. Deus está preparando surpresas, intervenções que não seguem calendário, que não obedecem agenda, que não pedem licença ao mundo, apenas chegam. E quando chegam, mudam tudo. A Bíblia está cheia de viradas súbitas. Basta lembrar de Maria, uma jovem comum vivendo os dias mais ordinários da sua juventude. Até que, de um momento para o outro, o céu se abriu sobre ela com uma saudação inesperada. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Aquela saudação mudou o curso da sua vida. Em um piscar de olhos, Maria passou de uma moça desconhecida a escolhida para carregar o Salvador do mundo. O sobrenatural não marcou hora, apenas veio. E é assim que Deus ainda age. Ele não precisa de sinal verde dos homens. Ele só precisa que o coração esteja disponível. Por isso, o imprevisto divino é, na verdade, o plano perfeito de Deus que chega de forma surpreendente. Talvez você tenha orado, esperado, chorado, insistido e, com o passar do tempo, começou a desacreditar que algo novo poderia acontecer. Os dias foram ficando iguais, o tempo foi endurecendo a expectativa e as promessas começaram a parecer distantes, quase irreais. Mas é exatamente aí, nesse ponto em que a esperança humana se desfaz, que o céu trama sua maior intervenção. O imprevisto de Deus não é caos, é redenção. Ele invade o tempo natural com uma eternidade que não conhece barreiras. E o que era rotina passa a ser milagre. A madrugada mais silenciosa se transforma em anúncio. O deserto mais seco floresce sem aviso. E a resposta que parecia adiada chega no tempo exato do céu, que quase nunca é o tempo da terra. Lembra-se de Pedro? Após uma noite inteira lançando as redes e não pescando nada, ele estava prestes a encerrar mais um dia de frustração. O barco vazio, o corpo cansado, o ânimo esgotado. Mas foi nesse cenário que Jesus apareceu na margem. Sem aviso, sem anúncio, apenas chegou. E com uma única instrução: lance a rede do outro lado. Pedro testemunhou o maior milagre de sua vida até então. Não houve nova técnica de pesca, nem troca de equipamento, apenas obediência. O imprevisto divino se manifestou na simplicidade de um comando, e o mar, que até então parecia estéril, se transformou em abundância. É assim que Deus opera. Quando a gente pensa que acabou, ele aparece com o recomeço. É por isso que precisamos aprender a caminhar com expectativa constante, mesmo quando nada no mundo parece mudar.
porque Deus não está limitado ao que se move do lado de fora. Ele age, muitas vezes, em silêncio, nos bastidores, enquanto nossa alma ainda luta para entender o que está acontecendo. E, de repente, algo rompe. Algo novo irrompe do invisível e transforma tudo. Um telefonema muda o rumo. Uma oração sussurrada destrava os céus. Um sim destranca portas trancadas há anos. O inesperado se transforma em realização. Porque no reino de Deus, o impossível é só mais uma oportunidade para o céu surpreender a terra. Mas para que o sobrenatural nos alcance, precisamos estar em prontidão espiritual. Não uma ansiedade que sufoca, mas uma expectativa que alimenta. Estar preparado para o imprevisto divino é viver com o coração em alerta, como sentinelas da fé, que não dormem diante das promessas. É manter o óleo da lâmpada aceso, como as virgens prudentes da parábola. É cultivar a certeza silenciosa de que Deus pode entrar em cena a qualquer momento e que, quando Ele entrar, nada permanecerá igual. O comum se torna sagrado. O ordinário se transforma em extraordinário, e aquilo que parecia esquecido pelo céu é reposicionado como prioridade no trono. Se você pensa que já viu tudo o que Deus podia fazer, prepare-se, porque Ele ainda tem maneiras que os seus olhos nunca viram, respostas que seus ouvidos ainda não escutaram, caminhos que seus pés ainda não trilharam. E Ele pode sim fazer isso ainda hoje. Sim, hoje, no meio da sua rotina, no meio das suas obrigações, no meio das dores, das dúvidas, das contas para pagar e das lágrimas para esconder. Ele pode romper o tempo com a eternidade. Ele pode interromper a ordem natural com uma manifestação celestial. Porque o céu não precisa de muito para agir, precisa apenas de um coração que diga: eis-me aqui. E é exatamente nessa atmosfera que um novo ambiente começa a se formar ao seu redor. Algo que não pode ser explicado, mas pode ser sentido. Algo que não se vê com os olhos naturais, mas que se pressente com o espírito. Um movimento sutil, mas poderoso. Um vento suave, mas carregado de glória. O céu está mexendo as águas, e quem estiver atento vai perceber o início do agitar. Porque quando o imprevisto de Deus se aproxima, tudo começa a se realinhar de forma misteriosa. Mas ainda há algo mais que você precisa entender antes que esse mover se manifeste completamente. Você já sentiu o ar mudar sem que o tempo mudasse? Já sentiu aquela presença que invade o ambiente sem fazer barulho, sem bater na porta, mas que transforma tudo com um simples toque invisível? Há momentos na vida em que os céus não apenas observam, mas começam a respirar sobre a terra. Não é algo que se ouve com os ouvidos, nem se enxerga com os olhos. É algo que se percebe na alma, uma alteração sutil na atmosfera, como se as partículas do ar estivessem carregadas com uma unção que ainda não tem nome, mas já tem propósito. É a respiração de Deus soprando sobre os ossos secos, dando vida onde só havia espera. Esse é o tipo de atmosfera que está se formando agora ao seu redor, sem você perceber por completo, mas que logo vai se tornar inconfundível. Quando Deus decide visitar alguém, Ele não começa com o barulho, mas com o peso. Um peso diferente que não oprime, mas revela, que não esmaga, mas desperta, e esse peso traz um chamado silencioso, mas insistente, como quem diz: prepare-se, porque estou chegando. A atmosfera espiritual muda primeiro nos lugares ocultos, nos momentos que ninguém vê, nas lágrimas que escorrem sem alarde, nas orações sussurradas antes de dormir. Deus é especialista em habitar o quebrantamento. E quando Ele encontra um coração disponível, não hesita em transformar o ordinário em santuário. É ali, nesse terreno sagrado da alma rendida, que Ele planta sinais do que está prestes a fazer. E quem tiver sensibilidade vai começar a notar. Os ventos estão mudando de direção. Olhe ao seu redor.
As coisas talvez ainda estejam do mesmo jeito. Os problemas continuam, as contas seguem chegando, os compromissos permanecem apertando os dias. Mas há algo invisível se movendo no plano espiritual. É como uma brisa que antecede a tempestade de glória. Você pode até não estar vendo, mas está sendo cercado. E não por ameaças, mas por promessas. Deus está cercando a sua vida com convicções que ainda não foram reveladas aos olhos humanos, mas que já existem no coração dele. A atmosfera está sendo tratada, as nuvens estão se formando, e quando o céu respira mais perto da terra, milagres acontecem. Porque o fôlego de Deus não é apenas ar, é direção, é poder, é vida. A atmosfera do céu não se impõe, ela se infiltra, ela toca devagar, mas transforma por completo. E é por isso que você começou a se sentir inquieto, mesmo sem entender por quê. É por isso que algumas coisas perderam o sentido, outras ganharam peso e certas palavras começaram a queimar no coração como nunca antes. Você está sentindo a aproximação do extraordinário, mesmo que ainda não saiba dar nome a isso. É como a sensação que precede o trovão, aquele instante de silêncio carregado, denso, que antecede o som mais forte. A alma percebe antes do corpo, e quem caminha em fé começa a andar diferente, começa a orar diferente, começa até a sonhar diferente. Porque quando a atmosfera muda, os céus deixam de ser distantes para se tornarem presentes. Na história de Eliseu, houve um momento em que ele disse ao seu servo: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E o moço, confuso, olhava ao redor e via apenas o exército inimigo. Até que Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E então os olhos do moço se abriram e ele viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O céu já estava ali. A atmosfera já havia mudado. Só faltava discernimento para enxergar. E talvez o que esteja faltando na sua jornada neste momento não seja fé, nem força, nem persistência. Talvez só esteja faltando percepção. Porque o mover já começou. Você só precisa ver. Não se engane. Antes do agir de Deus, Ele muda o ambiente. Ele prepara o campo. Ele limpa o ar, ele derrama uma unção que começa a agitar os corações atentos, os sensíveis, os desesperados por algo mais. Porque quem sente a presença se aproximando não consegue mais fingir que tudo está igual. O espírito se movimenta, a alma se curva, a mente se alinha, e então até o seu corpo começa a reagir. Sente o peso da glória, o arrepio da promessa, a paz que excede todo entendimento. A atmosfera muda quando o céu desce, e quando o céu desce, o inferno recua. Os grilhões caem, as algemas se partem, o ambiente que antes era de dor passa a ser solo fértil para a manifestação do sobrenatural. E talvez agora, exatamente agora, algo esteja sendo realinhado aí onde você está. Um silêncio diferente, um arrepio que você não consegue explicar, uma paz no meio da tormenta, um choro que não tem tristeza, mas tem entrega. Tudo isso é sintoma da atmosfera sendo invadida pela presença de Deus. Porque Ele não avisa com datas, Ele se apresenta com sinais. E você está vivendo um deles. Por isso, não ignore o que está sentindo. Não despreze essa sensação que parece sutil, mas que carrega o peso de algo eterno. Essa mudança de ambiente não é aleatória. Ela está preparando você para algo ainda mais poderoso. Agora é o momento em que tudo se concentra. O instante onde o céu já desceu, o ambiente está impregnado da presença, e o coração está diante de uma escolha que não pode mais ser adiada. Porque o sobrenatural de Deus, por mais grandioso e infinito que seja, sempre espera por um gesto humano, a entrega. Não uma entrega superficial, feita de palavras bonitas ou intenções rasas, mas uma entrega real.
daquelas que vêm acompanhadas de prantos, que desnudam a alma, que rasgam o orgulho e colocam o espírito em rendição total. Deus não invade. Ele convida. E hoje, Ele está te chamando para viver uma experiência que ultrapassa qualquer explicação lógica. Porque o que Ele quer liberar sobre a sua vida não tem medidas, não tem comparações, não tem limites. O sobrenatural começa no invisível. Começa no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido, dentro de você. E agora, nesse exato momento, enquanto essa oração é feita, há um mover acontecendo. Não apenas ao seu redor, mas dentro do seu espírito. Há algo se quebrando, algo se desfazendo, algo novo começando a ser gerado. É como se Deus estivesse reescrevendo capítulos inteiros da sua história com a tinta do sangue de Cristo. Um novo tempo não começa quando as circunstâncias mudam. Ele começa quando o seu interior se rende completamente ao Autor da vida. E é por isso que nesse momento tudo o que você precisa fazer é abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu entrego tudo. Eu aceito o teu mover. Que o teu sobrenatural me alcance ainda hoje. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, por cada coração cansado, por cada mente aflita, por cada espírito sedento. Eu oro para que o teu poder se manifeste com intensidade onde houver sinceridade. Que o teu Espírito visite essa casa, esse quarto, esse momento, que toda a cadeia espiritual seja quebrada agora, que toda a opressão se dissolva, que toda a enfermidade recue, que toda tristeza sem explicação perca o domínio, que todo medo se transforme em confiança, que todo vazio seja preenchido por tua presença. Eu oro para que o teu fogo consuma toda a frieza, e que o teu vento leve embora tudo que não te glorifica. Que haja cura, restauração, reconciliação, recomeço. Senhor, não estamos aqui por acaso. O teu sobrenatural foi atraído por corações disponíveis e nós nos rendemos. Nós dizemos sim à tua vontade, sim ao teu tempo, sim aos teus planos. Mesmo quando não entendemos, nós confiamos, porque sabemos que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha. Quando o Senhor libera uma palavra, ela não volta vazia. Então, manifesta o teu poder agora, Pai. Que cada vida aqui presente experimente um nível novo de intimidade contigo. Que os olhos espirituais sejam abertos, que os ouvidos sejam afinados, que o coração seja incendiado. Nós declaramos: o sobrenatural está se tornando visível, está nos alcançando. E você que está ouvindo essa oração, receba essa palavra como uma semente plantada em terra fértil. Não duvide, não recue, não tema. Deus escolheu você para este momento. O céu não te ignorou. O céu não se esqueceu. O céu está se movendo por sua causa, e o que começou hoje vai ecoar nos seus dias, vai respingar nos seus relacionamentos, vai transbordar na sua vida, porque quando o sobrenatural de Deus te alcança, nada fica do mesmo jeito. A alma se renova, a mente se liberta, e o coração finalmente encontra o lugar onde pertence, na presença do Deus vivo. Então, encerre essa oração com fé. Respire fundo, receba essa atmosfera que foi liberada e declare em voz alta, como profecia sobre si mesmo: o sobrenatural de Deus está me alcançando e nada, absolutamente nada, vai me impedir de viver tudo aquilo que o céu preparou para mim. Agora, viva como quem já foi tocado, fale como quem já foi transformado, ore como quem já foi visitado. Porque o sobrenatural já começou. Deus tem algo para falar ao seu coração hoje. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Ele preparou este momento para fortalecer a sua fé. Ele conhece suas dores, suas lutas e também os sonhos que estão dentro de você. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, Deus continua no controle.
Agradeça a Ele por mais um dia, confie nos planos dele e nunca deixe de orar. Porque a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.